Vamos lá, irmãos. Estou falando sobre os dons espirituais, tá certo? Ou os santos dons do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos que os dons espirituais formam a base do nosso crescimento espiritual. Eu falei para os irmãos que a finalidade dos dons espirituais é, primeiramente, o nome de Deus ser glorificado. Tá certo? O nome de Deus precisa ser glorificado quando o assunto são dons espirituais. E segundo, a igreja edificada. Tá certo? Então nós temos essa finalidade e nós não podemos fugir dessa finalidade. Então, eu quero hoje classificar, para resumir o que eu falei nas semanas passadas. Eu já expliquei para os irmãos e já falei exaustivamente a lista dos dons espirituais conforme 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos ali, 1 Coríntios 12, uma lista de 9 dons, que de uma maneira clássica na nossa igreja, já que eu estou falando do credo assembleano, nós dividimos os 9 dons em 3 grupos, tá certo? O primeiro grupo são os dons de revelação, que eu vou já falar sobre eles de maneira genérica, porque eu já falei sobre isso nos outros cultos. Os dons de revelação são a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e também o discernimento de espíritos. Nós temos o segundo grupo, que são os dons de poder. E nos dons de poder se enquadra o dom da fé, os dons de curar, tá certo? E o dom de operação de maravilhas. Com um detalhe que eu vou falar a partir da semana que vem, é que o dom de curar é o único que aparece no plural, tá certo? Nós temos o dom de operação de maravilhas, nós temos o dom de variedade de línguas, agora nós temos os dons de curar, né? Eu vou detalhar sobre isso, até já dei uma explicação prévia semana passada, mas vou detalhar a partir da semana que vem. E também falei dos dons de inspiração, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Irmãos amados, eu quero só revisar com os irmãos que os dons de revelação, eles dizem respeito a algo que nós recebemos para saber alguma coisa que está além do nosso entendimento. Quando se fala de revelação, eu não estou querendo fazer menção ao que eu já estudei na escola ou no curso de teologia. Se é um dom, é uma capacitação sobrenatural, é algo que está além das nossas forças e além das nossas capacidades. Dentro dessa história dos dons de revelação, eu falei para os irmãos dos dons de ciência e sabedoria. E eu disse aos irmãos que esses dons se completam. A ciência se completa com a sabedoria. Para você não se atrapalhar, tá certo? Do significado da ciência e da sabedoria, lembre-se que ciência diz respeito ao conhecimento. Inclusive, algumas versões bíblicas vão trazer, no lugar de trazer dom de ciência, traz dom de conhecimento. E é o dom de conhecimento e o dom de sabedoria. A ciência é saber algo que você não sabe por suas próprias condições. O Espírito Santo vai lhe dar ciência, ou seja, ele vai lhe dar conhecimento em uma área que não é a sua área, em uma área que somente ele poderia acrescentar na sua vida. Agora, a sabedoria é o ato é um dom espiritual que nos capacita a colocar a ciência em prática, ou seja, conhecimento em prática. É como se a ciência fosse o conhecimento, o conceito, e a sabedoria fosse a prática. Esses dons se completam porque nós acabamos de ler em 1 Coríntios 14, hoje, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então ele não cria confusão. Você imagina, vocês já viram alguém que sabe muito das coisas, mas ele não sabe transmitir o que sabe? Você imagina, se Deus desse ciência e não desse sabedoria, que edificação traria para a igreja? Os dons não são para glória, para Deus ser glorificado e a igreja edificada. Como pode alguém saber muita coisa e não saber aplicar o conhecimento?
Por exemplo, sabe muito a Bíblia, mas se precisar aconselhar ninguém, não vai saber o que dizer. Não é? Sabe muito sobre determinado assunto, mas se você bota para dar aula na escola dominical, as pessoas tudo vão dormir. Não é? Então Deus não dá um dom pela metade, Ele é perfeito, Ele dá conhecimento e Ele dá sabedoria. Quando Ele dá só o conhecimento, a pessoa edifica-se a si própria. Não é? Porque Ele não vai saber transmitir, que edificação vai trazer para a igreja? Quando Ele dá sabedoria, toda a igreja é edificada, tá certo, irmãos? Além da palavra, da sabedoria e da ciência, nós temos também como dom de revelação discernimento de espíritos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Vou falar para os irmãos. Porque nós precisamos saber, nós precisamos conhecer o caráter e a natureza dos espíritos que nos cercam. Nós, como crentes em Jesus, nós temos que ser pessoas maduras. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que vocês não vão me responder. Desde a semana passada que eu estou com essa história, mas eu vou parar. Mas não precisa ninguém, porque todo mundo tem um exemplo desse tipo. Alguém já deu uma profetada para você? Não precisa ninguém dizer, todo mundo já recebeu uma dessa. Né? Eu contei outro dia aqui, já há algum tempo atrás, que lá em Natal sempre dirigiu o culto matutino. Sempre dirigiu o culto das 5 horas da manhã. E um dia um profeta se levantou e veio, e na frente do templo central, lotadíssimo, ele disse assim: eu sou Deus e eu estou triste com você. E botou o dedão na minha cara. E toda a igreja parou e olhou para mim, que eu era conhecido na igreja, não é? Todo mundo parou. Eu vou dizer porque eu estou triste com você. Aí eu, naquela época mais jovem, mas sem sabedoria, né? Com os bofos no pé da goela. Daí eu gritei na cara dele: diga, rapaz! Diga porque você está triste comigo. Aí ele disse assim: eu estou triste porque você não olha mais de madrugada. Aí eu disse assim: olhe, diga ao seu Deus que eu sou o dirigente do culto matutino dessa igreja, desde minha adolescência. Daí ele pegou e disse: não era para você essa palavra, era para esse aqui, do lado. E o irmão era o meu segundo dirigente no culto matutino. Né? Então, todos nós já passamos por situações dessas. Se eu passar o microfone na igreja, todo mundo vai ter um testemunho desse para contar. Né? Então, irmãos, nós como crentes precisamos saber separar o falso do verdadeiro. Sabe por quê? Para a gente não ser confundido fazendo a obra de Deus. Porque enquanto nós estamos aqui aprendendo a Bíblia, tem uma guerra espiritual para tirar a nossa atenção, para abrir uma brecha na nossa vida, para nos derrubar todos nós. Todo mundo está igual. Nós, como crentes, precisamos saber discernir, separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro. Nós precisamos separar o santo do pecador, o joio do trigo, tá certo? E em especial, temos que ser capacitados para discernir as intenções do coração. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês no Antigo Testamento e um exemplo no Novo Testamento. Do Antigo Testamento eu vou citar o profeta Eliseu. Profeta Eliseu, você observa, se eu for no Novo Testamento, está cheio de exemplos. Quer ver um detalhe? Para você ver como isso aqui é um dom extremamente necessário para a gente hoje. Vocês sabiam, irmãos, que ser crente está na moda? Dizer que é evangélico está na moda? Vocês já viram pessoas extremamente desconcertadas, que não dão o menor testemunho, envergonhando a gente na mídia, nas ruas, dizendo que são crentes de qualquer maneira. Se a gente pegar a Bíblia Sagrada, você lembra daquela passagem dos magos de Faraó? Arão, o que você tem na mão? Cajado, joga no chão. Se transformou numa serpente. Quando ele chega diante de Faraó, que vai mostrar aquilo ali, o que é que os magos de Faraó fazem? A mesma coisa. Pega e lança também o cajado no chão e se transforma também numa serpente. Se você não tiver, você não se engane. Eu falei outro dia aqui, num culto de quinta-feira, chegou um rapaz aqui, drogado, apanhou dos comerciantes e tudo e veio bagunçar na igreja. Quando ele chegou na igreja, já tinham chamado a polícia para ele, não foi eu que chamei.
O policial já pediu para entrar para recolher ele e ele estava aqui dentro tumultuando, pegando a Bíblia de um, levando para o outro lado, já estava bagunçando aqui. O policial vieram, graças a Deus não precisou usar arma, nada, levaram ele ali embaixo. Quando ele chegou ali embaixo, que o policial botou ele de joelho, sabe o que ele começou a fazer? Falar a língua estranha, do jeito que ele fala na igreja. Eu já disse para os irmãos que, você preste bem atenção, já disse para os irmãos que o único que é onisciente, onipresente e onipotente é Deus. O único que sabe o que a gente pensa é Deus, porque a onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Agora, o diabo tem a orelha de elefante. O que a gente fala, ele sabe. Você acha que ele não sabe falar a língua estranha como a gente? Claro que ele sabe, ele escuta a gente falar. E o rapaz dobrou o joelho ali, o policial bateu nele, nas costas dele, botou ele de joelho, ele começou a falar a língua estranha, ele olhou para mim, meu servo, é isso que eu te digo. Está entendendo? Se você não tiver discernimento de espírito, você vai cair numa dessa. Quer ver uma coisa? O profeta Eliseu, ele desmascarou o espírito do engano quando o seu servo, quem lembra o nome do servo do profeta Eliseu? Que tentou tirar proveito da cura dele. Geazi. A cura de Naamã. Você lembra? Que o servo do Senhor foi atrás de Naamã pedir recompensa. Você vai ver a consequência. Quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Reis. Só para a gente relembrar. 2º livro dos Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 20. Olha, 2 Reis, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha a intenção do coração de Geazi. Daí o que acontece? Versículo 21. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, saltou do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E nesse contexto, os irmãos vão ver até o versículo de número 27, ele vai lá e exige de Naamã agora uma recompensa, não é? Você observa, ele vai lá, Geazi, ele exige um talento de prata e 2 mudas de roupa como pagamento da cura da lepra de Naamã, como se o profeta Eliseu tivesse mandado ele cobrar aquilo. Uma coisa interessante é que o Geazi, ele, daquela situação, ele herdou somente a lepra. Você vai ler, você vai ver que os que compram e vendem dons de Deus, eles são semelhantes a Geazi, eles morrem leprosos. No final eles não têm nada. Engana, no final não tem nada. Agora o nosso papel não é dizer quem é enganoso e quem não é. O nosso papel é ter o dom de discernimento, não é? É ter o dom de discernimento para não sermos enganados pelos falsos profetas. E não só os falsos profetas, os falsos espíritos. Espírito, você sabia que até o próprio demônio inimigo imita? Até o próprio, ele mesmo imita. Eu já passei por várias situações de cair gente endemoniada na igreja e criar aquele rebuliço no culto. O objetivo é atrapalhar o culto. Daí a gente vai lá e se acalma, senta todo mundo. Aí, ei, fulano, levanta daí. A pessoa se levanta. Senta aí, fica aí, o culto todinho quieto. A pessoa vai lá e senta. Porque é só a intenção de tirar as pessoas da presença de Deus. Quer ver no Novo Testamento? No Novo Testamento, abra sua Bíblia em Atos 16, para você relembrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Dos versículos de número 16 ao 18. Olha o que é que diz aí. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Você observa, espírito com E minúsculo, não era o Espírito Santo, espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha o que o espírito de adivinhação dizia. Ele não xingava o apóstolo Paulo, ele não xingava Silas, que é com ele. Você observa, ele foi lá e disse assim: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E você vai ver, e fizeram isso por vários dias, por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então você observa, irmão, o espírito do engano, né? Os crentes precisam ter o dom de discernimento na atualidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito mau da mentira, ele está nos lábios de muitas pessoas. Você observa, pela misericórdia de Deus, eu sou batizado no Espírito Santo, e a maioria aqui são. Mas você vê que não tem meninice no nosso meio. Não tem. Não tem. E quando alguém fala língua estranha aqui, a gente sente a presença de Deus. Não tem exagero, não tem, porque os irmãos já são instruídos pela palavra. Agora o problema é quando a gente sai daqui. Você está entendendo? Quando a gente sai, olha, eu vou falar uns absurdos para vocês. Eu falei uma semana aqui, há 2 semanas atrás, eu acho, que eu estava chateado porque bloquearam e me impediram de cantar o hino do culto matutino agora. Eu falei: irmãos, tem pessoas registrando profecia em cartório. E não é pessoa pequena não, são pessoas grandes, registrando mensagem em cartório. Misericórdia, irmão. Você imagina, não é a revelação de Deus, não é Deus que revelou, Deus dá de graça para a gente vai cobrar? Você imagina, não é uma coisa absurda? Eu não pago mais ninguém para vir pregar nessa igreja. Pode perguntar aos irmãos aí dos departamentos. Eu não pago não. Pago não, senhor. Vem lá do outro lado da cidade, eu dou ajuda de combustível. Mas pagar R$1.000, R$1.500 para a pessoa chegar aqui e não pregar nada, eu não. Pegar um menino desse, nosso adolescente, tá cheio de adolescente bom de Bíblia aí, primeira qualidade. Se botar aqui, prega bem. Está cheio de irmão de oração, cheio do Espírito Santo. Se a gente botar, ela dá uma palavra, dá uma mensagem boa. Não é, irmãos? A gente tem que ter cuidado, precisamos, porque a mentira está nos lábios de muita gente. Tá certo? Muito mais do que no dia dos apóstolos. Tem muito mais gente enganando e se deixando enganar nos dias de hoje. Então anote aí, dom de discernir espíritos. Nós precisamos disso. Além dos dons de revelação, tem os dons de poder, do qual eu falei dos dons de curar, que eu vou começar a detalhar mais um pouco a semana passada. Falei dos dons de operação de maravilha. Semana passada não. Vou começar a detalhar mais a próxima semana. Tá certo? Semana passada passou, né? Próxima semana ainda vai chegar. Então, a partir da próxima semana, eu começo a falar dos dons de cura. Agora também falei da operação de maravilhas. Não é, irmãos? A operação de maravilhas, os dons de poder são dons concedidos como solução de Deus para amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. O dom de operação de maravilhas é aquele que nos leva, irmãos, a crer pelo dom da fé e a observar as maravilhas de Deus acontecendo. E a gente não pode deixar de acreditar que as maravilhas de Deus ainda acontecem. Por exemplo, não vou falar, a gente tem que vigiar. Por que eu não deixo o nosso culto ser 90% chip e 10% Bíblia? Por que eu falo um pouco mais no culto? Né, irmãos? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque o povo do chip não crê em milagre. Já observou isso? O povo do chip não crê em milagre. Eles chamam o povo para... Não é chip o nome? Vocês sabem o que é. Como é? Diga aí para eu falar certo. Worship. É isso? Pronto. E eles vêm e cantam as mesmas coisas. Já viu? A mesma coisa. E aí tem até umas danças agora, né? Como se fosse aquelas dançarinas de rap. Né? Já viu? E que aqui a gente proíbe. Eu não quero isso aqui, não quero ninguém dançando rap, isso é toda coisa do mundo. Mas tem. Mas esse povo não crê em milagre, não.
Agora eu falo isso aqui porque eu sei que eu não magoou ninguém aqui falando isso. Porque na nossa igreja, para a glória de Deus, nós ainda cremos na multiplicação da farinha na panela. Né, irmão? No azeite na botija. Não é verdade? E a gente ainda crê na multiplicação do gás dentro do bujão. Não é? A gente crê que 1 quilo de feijão dá para alimentar os novos convertidos tudo. E ainda sobra. Ainda vem de quebra o povo depois ali na godela. Mas é verdade, irmão, nós cremos na operação de maravilhas. Nós cremos que Deus faz milagre, que Ele abre portas de emprego. Nós cremos que orando daqui Jesus converte lá. Não é verdade, irmãos? É a operação de maravilhas que Deus concede para confirmar nossa fé em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de crer em maravilhas. Agora, também, além da operação de maravilhas, nós temos os dons de cura que eu vou falar, e nós temos o dom da fé. A fé, irmãos, aquela fé que eu já expliquei, aquela fé que nos leva a crer que o sobrenatural vai acontecer, aquela fé que nos leva a entender, né, e a acreditar e a contemplar, por exemplo, a operação de maravilha e os dons de cura. Tá certo? É aquela fé no sobrenatural que Deus coloca no nosso coração. Agora eu vou chegar onde eu quero chegar, que são os dons de inspiração. Né? E aí, os dons de inspiração diz respeito à virtude que Deus nos concede para falar. Né? Ele nos inspira para falar. Aí eu vou falar um detalhe para os irmãos. Não da mente humana, mas daquilo que Deus nos concede. Né? Ou seja, algo da parte dele. O primeiro dom que eu vou falar nesse sentido são os dons de língua. Aliás, o dom de línguas e o dom de interpretação. Eu já falei para os irmãos que, nesse sentido, nós temos as línguas estranhas como sinal, como evidência do batismo no Espírito Santo. E eu expliquei para os irmãos o seguinte, que só há um batismo no Espírito Santo, segundo a Bíblia Sagrada e como nós cremos, se houver o falar em outras línguas. Não existe aquela, você já é batizado, só não falou. Não, isso é coisa de quem não lê a Bíblia. Quem não falou não é batizado. Né, irmãos? É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então é a língua como evidência, como sinal do batismo no Espírito Santo. Agora, existe uma concessão espiritual, que é o dom, que é a variedade de línguas, ou simplesmente o dom de línguas, como é chamado. Tá certo? Então, esse edifica, com esse aí nós temos que tomar cuidado com um detalhe que está em 1 Coríntios 14, que a gente acabou de ler. Se houver intérprete, o dom de língua edifica toda a igreja, porque nós vamos falar em línguas e o intérprete vai interpretar. Agora, se não houver intérprete, o que é que a Bíblia Sagrada diz? Edifica a si mesmo. Isso aqui é importante a gente saber, porque 1 Coríntios 14, onde a gente acabou de ler no versículo 26, o contexto fala da ordem no culto. E você observa, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai dar dom para bagunçar o culto. Por exemplo, eu estava dando posse ao obreiro numa congregação, na hora que eu estava falando, um homem se levantou e disse, pastor, espera aí que eu tenho algo de Deus para dizer. Eu disse, sim, estrela. Você quer dizer que você interrompe o pastor da igreja para dizer que tem algo de Deus para dizer. Ele se sentou quieto. Não se interrompe, rapaz. Quem estiver falando na tribuna está com autoridade de falar. Se você tem algo a falar, fala antes ou depois. A Bíblia fala da ordem do culto. E às vezes a variedade de línguas ela é mal falada porque as pessoas não conhecem a Bíblia Sagrada. E aí torna aquilo um furdunço. Você vê o que a Bíblia Sagrada vai falar? Ela vai dizer assim, para que edifique a igreja, é necessário que haja uma pessoa que interprete. Caso contrário, a pessoa edifica a si própria. Você quer dizer que eu não posso falar em línguas? Pode, mas você não pode atrapalhar o culto. Você imagina aí, está aqui o culto de domingo, cheio de famílias que não é crente, que vieram ao culto ouvir a palavra. Aí você está aqui pregando. De repente alguém se levanta
toma a frente da palavra e começa a falar em língua estranha. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala em língua estranha, e fala, e atrapalha o culto. E a gente tem que parar aquela pessoa para ela falar a língua estranha que ela quer falar. Fala, e depois diz, pronto, agora vamos voltar para a palavra. Meu Deus do céu, aquilo ali edificou o quê? Você pode falar, mas você fala baixo. Quando junta toda a igreja falando língua estranha baixo, dá aquele som bonito, não é, do Pentecostes? Não dá aquele barulho bonito? Mas você vê, ninguém se sente incomodado com aquilo. Mas tem pessoas que não são instruídas segundo a Bíblia, que quer parar o culto. Eu conversei com uma irmã que chamaram para louvar aqui outro dia. Eu disse, irmã, não confunda as coisas. Às vezes Deus usa as pessoas que louvam para ir lá entregar um recado, como me usa, se for da vontade dele, como usa qualquer um de nós que estamos aqui. Agora, a irmã não percebeu que a irmã começou a cantar o primeiro hino, cantou a primeira frase, aí deixou o microfone e saiu pela igreja, playback tocando, os irmãos de braço cruzado. E a irmã foi lá, uma pessoa falou. No final do culto eu chamei a irmã, disse, irmã, Deus usou a cantora para a senhora, não foi? Foi que Deus disse a senhora, eu perguntei, só para ver. Aí a irmã disse, pastor, eu não entendi muito bem. Mas tem algo a ver com salvação na minha casa. Daí deram outra oportunidade à irmã. Aí ela fez a mesma coisa. Não, irmão. Se Deus te deu a oportunidade para louvar, louve. O seu louvor vai transformar vidas. Não é? Eu estava aqui outro dia e o grupo Ramá começou a cantar. Eu estava passando uma situação complicada. Porque eu sou responsável por algumas coisas na igreja, além de cuidar dessa igreja. E eu estava passando um momento de decisão difícil. E veio aqui o grupo Ramá e começou a cantar. Quem mandou largar a rede? E aquilo ali falou comigo de uma forma tão profunda, que não fala com a gente louvor, não é? Você observa, o louvor fala conosco, não precisa deixar o microfone e deixar o playback tocando para falar com as pessoas. É falta de entendimento da palavra. No caso da variedade de língua, você observa que o dom de interpretar, ele complementa o dom de variedade de línguas. E ele deve seguir a manifestação da variedade de línguas. Né, irmãos? Para que toda a igreja seja edificada. O dom genuíno da variedade de línguas traz a interpretação. E eu louvo a Deus, que eu vou citar de novo vocês. Porque aqui na nossa igreja tem pessoas que são usadas nesse dom. Que se levantam, falam língua estranha e depois interpreta. E a igreja glorifica e nós somos alcançados pela mensagem de Deus. Agora só compreenda isso porque nós temos mais novos na fé que nos observam. Se não tiver interpretação, irmãos, fale baixinho para você mesmo. E deixe o culto transcorrer. E deixe os irmãos cultuar. Não é verdade? Outro vai falar baixinho ali e você vai ver como isso é bonito. Tá certo? Quer ver uma coisa? Olha aí 1 Coríntios 14. Olha o versículo de número 13. 1 Coríntios 14, olha o versículo de número 13. Diz assim, ó. Pelo que o que fala língua estranha, olhe para que possa interpretar. Aí o versículo de número 14 diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu coração ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Não é interessante isso aqui? Observe o que diz a palavra. Versículo 13, ele diz que fala língua estranha, ore para que também possa interpretar. Olha o versículo de número 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Aí ele diz assim, ó, versículo 19. Todavia eu, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu falo mais língua estranha que vocês tudinho, mas na minha igreja eu quero falar do que o povo entenda. Porque vai trazer mais fruto falar o que o povo entende, do que você falar 10.000 palavras que ninguém entende. Não é interessante isso, irmãos? Quando nós oramos em línguas estranhas, falamos em mistério com Deus. Mas nós, na maioria das vezes, não compreendemos nada.
Né? E como vamos edificar os outros? Se nem a gente mesmo compreende o que está falando. Quer ver uma coisa? Olhe também o versículo de número 28. Olha o que diz aí o versículo 28. A palavra por si só ela fala, ela diz assim, ó: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você vai observar, versículo 39, olha aí 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, isso aqui não vai esfriar o fogo da gente. Isso aqui não está impedindo ninguém falar em línguas estranhas. Só estou ensinando como deve ser o nosso culto. O nosso culto, você vai ver que nesse contexto aqui, no versículo 32 diz: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aquela história, quem é que é usado por Deus aqui e não sabe que está sendo usado? Já passou aquela época, né, irmão? Quando eu era criança, lá em nós, eu vi os irmãos que iam pregar, às vezes, a dizer assim: me segura aí, senão, pô, segura aí meu braço, Lucas, segura aí, segura, senão eu vou lá, segura, né? Senão eu vou, né? Passou essa época, irmão, o povo está lendo a Bíblia. Vocês concordam comigo, irmão? O povo está lendo a Bíblia. É o culto racional, o culto do entendimento. Ninguém está proibido de falar língua estranha. A gente fala, eu também falo, mas eu não atrapalho o culto, não. Agora, se Deus me der a interpretação, segure, que eu vou dizer para todo mundo ouvir e vou interpretar do jeito que Deus está mandando. Não é, irmão? É o dom da Bíblia Sagrada. Você vê que isso não apaga o fogo. Isso nos leva a buscar o dom genuíno. Peça a Jesus: Senhor, me dá a interpretação das línguas. Porque quando a gente foi batizado no Espírito Santo, a gente falou em outras línguas. Agora peça a Deus o dom e diga: Senhor, me dá a interpretação. Porque é bonito, irmão, a gente ser usado por Deus. É bonito, dá gosto de ver. Peça a Jesus: Senhor, me dá línguas e me dá interpretação, para eu falar e o mundo inteiro ouvir que eu tenho um negócio com o Senhor. Não é, irmãos? Isso é verdade. Quer ver o que mais? Ó? Agora a profecia. Preste atenção que isso aqui é algo extremamente delicado. É aqui que eu vou terminar. Dom de profecia. Você observa, profetizar como dom é falar com os homens acerca de Deus. Qual é a finalidade? Finalidade do dom de profecia, vou dizer a vocês: edificar, exortar e consolar. 1 Coríntios 14, versículo 3, diz assim, ó: mas o que profetiza... Aí você vai manter sua Bíblia aberta, você ir conferindo. 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tá certo? Isso aqui é importante a gente saber. Tá certo? Então, o que fala a finalidade está aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 3. Isso. O que fala, irmãos, em língua, fala a Deus, não é? A não ser que tem intérprete para ele falar para a igreja também. Agora, o que profetiza, fala aos homens da parte de Deus. Quer ver uma coisa muito séria nesse dom? E a gente tem que ter muito cuidado, e é por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus, porque a profecia é o único dos dons sujeito a julgamento da igreja. Ainda 1 Coríntios 14, versículo 29, olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3, e os outros julguem. Como é esse julgamento, irmãos? É a Bíblia Sagrada aberta. É conferir se o que está sendo falado está na Bíblia. Não admita a profecia que não está na Bíblia. Quer ver uma coisa? Praga sobre a sua vida. Né? Eu ia passando num lugar uma vez, e uma mulher olhou para mim, ela estava bem, conversando, normal, né? Eu vou até, com todo respeito, fazer menção a ela e dizer: ela é até uma irmã bonita. Mas de repente eu passei, ela entronchou a boca e disse assim: ei, vem aqui. Aí eu disse: pois não, irmã, Pai do Senhor. Aí ela disse: tu vai sofrer muito, vice. Prepara aí que vai comer o pão que o dito cuja maçã está queimado, Satanás, em nome de Jesus. Está queimado. Verdade, irmão, porque a minha Bíblia diz que se eu for fiel,
as bênçãos e as misericórdias de Deus me alcançarão. E eu conheço a minha vida, eu me esforço para ser fiel em tudo. E os irmãos também. Então, cuidado, porque um, dois ou três profetizam e os outros julgam. Em conformidade com a palavra. Tá certo? Em conformidade com a palavra de Deus. Você vai observar o seguinte, ó. O que profetiza fala aos homens. Presta atenção que, por que nós temos que saber julgar? Vou dizer aos irmãos com muita calma. Primeiro, porque nós temos fontes de profecia. A profecia pode ser do espírito humano. A profecia pode ser do espírito imundo. E a profecia, irmãos, pode ser do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? A profecia do espírito humano e suas possibilidades, elas se encontram no nosso dia a dia. Por exemplo, quando alguém quer atingir alguém e não tem coragem de falar, vai lá e inventa uma profecia. Ou quando quer agradar alguém, sabe da situação do irmão e vai lá e fala uma suposta profecia. Não é? Todos nós já vimos isso. Quer ver? Vira as páginas da sua Bíblia aí, ao livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23. Versículo de número 16. Misericórdia para mim. Aqui, 23, versículo de número 16. Vamos ler alguns versículos. Olha aí o que está escrito na Bíblia. Jeremias 23, versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só como é forte isso aqui. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha o alerta do profeta Jeremias. Quer dizer, que existem profetas, você vai ver, existem profetas que entre vós profetizam, mas eles falam das vaidades deles. Eles não falam da boca de Deus, eles falam da visão do seu próprio coração. Quer ver uma coisa? Olha o versículo de número 21. Olha o que é que diz aí. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes dei a ele, todavia eles profetizaram. Você observa, Deus usando Jeremias e dizendo, foi eu que mandei, mas eles foram por conta deles. Eu não dei profecia, eles profetizaram por conta deles. Quer ver uma coisa? Olha o versículo de número, falei qual versículo agora? 21, olha o 25. Diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Olha só como é forte isso aqui, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Olha que existe a possibilidade do espírito humano, por sua intenção, seja boa ou ruim, imitar as coisas de Deus, supostamente profetizar. Quer ver uma coisa? O dom de profecia, tá certo, irmãos? A gente precisa entender que o dom de profecia não é um método de adivinhar a sorte, não é um método de prever o futuro. Porque tem pessoas que usam o dom de profecia, o suposto dom de profecia para isso. Não é um método, preste bem atenção, não é um método humano de adivinhar a sorte, de prever futuro, de tornar a realidade o desejo dos crentes. Quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia Sagrada. Olha aí 1 Crônicas, capítulo de número 17. 1 Crônicas 17. Lá depois do livro dos reis. Você tem o livro das crônicas de Israel. 1 Crônicas, capítulo de número 17. Olha o versículo 1. Olha só o versículo 1. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 4, diz: sucedeu, pois, que, morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de servos, mas a arca do concerto está debaixo das cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens em teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor:
tu não me edificarás uma casa para morar. Você observa, o que foi que o profeta Natan, ele quis fazer com Davi? Davi era rei, ele quis agradar Davi, quis ou não quis? Davi disse, eu quero construir uma casa de cedro. Aí ele disse assim, vai lá e constrói tudo que tem no seu coração, faça porque Deus é contigo. Mas veio a palavra do Senhor a Natan e disse, volta lá em Davi agora e fala a minha vontade. E qual era a vontade de Deus? Tu não me edificarás uma casa para morar. Não é interessante? Então você observa que como nós temos, irmãos, que ter cuidado para o nosso espírito, o nosso desejo de agradar, não superar as coisas de Deus na nossa vida. Quer ver o que mais? Agora eu vou falar a profecia do espírito imundo. O espírito imundo, irmãos, a preocupação dele é imitar as obras de Deus, é usar espírito de adivinhação, de lisonja, não é? Tenha cuidado com excesso de lisonja, tá certo? Excesso de elogio, não é? Sempre tenha cuidado com excesso de elogio. Sabe por quê? Porque o elogio, não estou dizendo que não pode elogiar, elogia. Às vezes o irmão precisa ouvir um elogio. Mas quando a gente faz para Deus, a glória é para quem? Para Deus, não é para a gente. Então tenha cuidado para não transferir. O Satanás quer reproduzir na gente o pecado dele. Aí ele fica tentando elogiar a gente para a gente achar que foi a gente que fez. Eu fiz. Olha, irmão, pela misericórdia de Deus, tem uma cidade aí que todos os dirigentes de congregação passaram pelas minhas mãos, pela mão de Thaisa. A gente deu o curso bíblico de discipulado para todos. Aceitaram Jesus no culto que a gente pregou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu fiz. Está ali Thaisa que me chamou a atenção algumas vezes. Não é que eu sou ingrato. Me entenda o que eu vou dizer agora, porque se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha autoridade para falar isso para vocês agora. Mas quando eu estava para ser despedido de lá, para me despedir, me despedir, todos os setores fizeram uma festa de despedida para mim. Foi ou não foi? Todos os setores da igreja fizeram uma festa de despedida. Eu fui para a primeira. Quando cheguei lá, o homem pegou um tapete vermelho, irmão Samuel, e enrolou assim. E disse, aqui é para o senhor passar com a irmã Thaisa pelas coisas que você fez. Aquilo me deu uma angústia no coração, que eu passei do lado do tapete. Estava o tapete assim, eu passei do lado assim, sem querer andar pelo tapete. Com a vergonha que eu estava, porque quem tem o Espírito Santo não quer a glória para si. Daí os outros setores começaram a ligar para mim, pastor, venha tal dia que a gente vai fazer uma despedida melhor do que o outro fez para o senhor. Aí eu disse, querido, eu não vou poder ir, me perdoe. Não fui para mais nenhuma. Eu estou mentindo? Não fui para mais nenhuma. Não é ingratidão, irmãos, não é ingratidão. Mas se eu não tivesse feito isso, vocês iam ver as fotos nas redes sociais, e eu dizer assim, tudo bem, o senhor está falando que a glória tem que ser para Deus, mas naquele dia sentaram o senhor no trono vermelho, e o senhor ficou lá, que nem Papai Noel, recebendo presente dos outros. Não, irmão, pelo amor de Deus, sangue de Jesus me lava, ore por mim, para Jesus me conservar assim, radical não, irmão, andando em conformidade com a Bíblia Sagrada. O espírito imundo, o espírito de adivinhação, ele de uma forma sutil, como a gente estudou na escola dominical, ele quer nos engodar com essas coisas, nos enganar, fazer com que a glória de Deus seja retirada da nossa vida. Não admite isso, é Deus, irmãos, quem faz tudo por nós. Nós só comemos hoje porque Deus proveu o alimento na nossa casa. Nós só fomos e voltamos porque Deus nos levou em paz e nos trouxe em paz. Aquela ali, ontem, quem está lá no grupo naquele grupo de oração, Everton. Quem mais? Irmã Iraci, tem algumas irmãs, Helena, tem vários aí. Quem quiser entrar lá, não tem problema, eu passo o link. Ontem, Thaisa, eu liguei para ela de manhã, ela disse, mas eu estou com angústia, com a vontade de chorar. E mandou a primeira oração para o grupo ali, que os povos respondendo, que oração bonita. Aí mandou a segunda, a terceira, a quarta oração. Depois ligou a irmã para ela lá do Paraguai. E disse assim, disse para ela, Thaisa,
Você está passando alguma coisa? Porque tem 3 dias que o Espírito Santo de Deus me incomoda ao seu respeito. Eu não sabia o que estava passando, irmãos. Quando foi hoje, tomou conhecimento que ontem tinha uma moça com uma faca para esfaquear uma professora na escola que ela trabalha. Agora ela vai dizer, Deus tirou a menina lá porque eu orei. Eu fui lá, e eu dei ordem a Deus. Deus, repreende, vai. Não, irmão, a glória é para Deus. Deus fez sentir para nos mostrar que Ele está trabalhando por nós. Aleluia. Quer ver uma coisa? Esse peso que a gente sentiu segunda-feira, ontem, que alguns ainda estão sentindo hoje, é Deus falando conosco, irmãos. Deus está falando conosco. E o povo não quer ouvir. Você lembra quando veio a pandemia? Que o povo ficou em casa? Eu vi pessoas comemorando. Graças a Deus eu vou ficar em casa, não tem que ir para a igreja. A mesma pessoa depois foi para a rede social dizer que pena que eu não posso ir para o culto. E eu sabia que era hipocrisia. Porque eu tinha escutado a pessoa dizer, da glória a Deus, que eu não vinha mais no culto da igreja. Você imagina? Aí o povo ficava pregando e dizendo assim, Deus mandou a gente ficar em casa para a gente se fortificar mais. Eu vou dizer uma coisa para você. Meu irmão, foi que a gente viu depois da pandemia. Para trazer o povo de volta para a igreja foi uma luta. A maioria não queria voltar para a igreja. Estavam se fortificando em casa? Não. Estavam precisando voltar para Jesus, irmãos. Daí Deus mandou Covid, depois mandou varíola do macaco. Já viu a quantidade de coisa que Deus está mandando? Varíola do macaco, sarampo, paralisia infantil que há muito tempo não tinha no Brasil, está voltando. Uma praga atrás de outra, todo dia tem uma doença, uma bactéria terrível, uma coisa diferente. Agora, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? As trevas estão na mídia dizendo que venceu a igreja. Vocês acreditam nisso? Sabe por que Deus está permitindo a gente sentir um peso? É para Ele dizer assim, rapaz, vocês precisam voltar-se a mim. Aleluia. Deus está nos chamando para quem não ora, dizer assim, assuma um compromisso sério com Deus. Se você está fora do lugar, volte para o lugar onde Deus te colocou, porque Deus ainda está aí, meu irmão, para te usar. Verdade, Deus está chamando a igreja, Aí você imagina, sabe por que eu não venho para cá de camisa colorida, para dizer que eu sou de partido A, partido B? Porque se eu fizer isso, eu estou levando o irmão para o caminho contrário da palavra. Está lá eu, é o partido com o dedo de retardado na rua. Vamos lá, pinta a cara de azul, de amarelo, de encarnado, não sei de quê. E vamos para a rua, pular. Não, irmão. Nós somos crentes. Nós votamos. Porque somos cidadãos, mas sabe qual é o nosso papel? Dobrar o joelho, clamar a Jeová, se aproximar dele, irmão. Jesus está nos chamando para isso. É um compromisso sério, isso não é brincadeira não, irmãos. Volta para Jesus. Se tem alguém longe de Jesus aqui, vai orar, meu irmão. Eu vou dizer, mas pastor, eu não consigo mais orar de joelho. Comece a orar andando na sua casa. Comece a orar andando. Porque quando eu não tenho força para me ajoelhar, porque tem dia que é o seguinte, eu vou falar uma coisa minha que eu sei que acontece com vocês. Porque eu não sou o único pecador dessa igreja, pelo amor de Deus. Mas tem dia que eu não consigo orar, porque quando eu dobro o joelho para orar, começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Quando não é isso, quando eu dobro o joelho para orar, vem um sono que eu não sei de onde vem aquele sono. Se eu for assistir um filme até meia-noite, eu não durmo. Agora, se eu dobrar o joelho para orar, vem um sono. Nesses dias eu fico em pé. Lembra do culto matutino, João? Quantas vezes eu não cheguei aqui com sono? Que não se aguentava em pé. Tinha passado a noite acordado, 2 noites, 3 noites. Daí eu saí orando aqui, andando pelos corredores. Senhor, tem misericórdia da minha igreja. Abençoa os irmãos. Andando lá pro outro. Você não tem força para dobrar o joelho? Comece a andar na sua igreja ou na sua casa. Comece a clamar em alta voz, andando, falando mesmo, de pé. Vai chegar um momento que as forças vão voltar e você vai conseguir dobrar o joelho outra vez e clamar a Deus outra vez de joelho. As irmãs, as irmãs do círculo de oração, as líderes que estão aqui, Thaísa, quem mais da diretoria? Irmã Maria, quem mais está aqui?
Ellen, Grace, irmã Helena, as irmãs da diretoria aí do Círculo de Oração, que estão aí, tem que falar isso para as irmãs na segunda-feira. Irmã, se você está fraco e não consegue dobrar o joelho, sai andando pela igreja, não é pecado nenhum. Esse ambiente é propício para isso. Que tem um bocado de gente andando aqui dentro, mas orando, clamando a Deus. Vai chegar um momento que vai receber força, vai dobrar o joelho, vai ser usado por Deus outra vez. Você está entendendo, irmãos? Nós temos que vencer as artimanhas do adversário. Agora eu vou falar mais duas coisas e eu termino. Mais 3 minutos. Sabe qual é o propósito do dom de profecia? Em primeiro lugar, a edificação da igreja. Em segundo lugar, não é, o seu exercício. Não é, para que os crentes, em primeiro lugar, a edificação da igreja. Não é? É natural que o melhor lugar para o exercício do dom é o lugar onde os crentes se reúnem. Então, os crentes reunidos precisam ser edificados. Não é? Para as finalidades também, além de edificar a igreja, ensinar, instruir, dirigir, com vista no aperfeiçoamento dos santos. Deus mesmo deu à igreja apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Preste atenção a uma coisa interessante que eu vou falar aqui para os irmãos. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja, não é para tentar instruir o pastor da igreja, tá certo? Não é, irmãos, para dirigir a vida dos crentes. O dom de profecia é para informar, para dar a entender pelo Espírito Santo, não é? E as decisões ficam com cada um conforme a medida da fé. Daí vem aquela história que eu já repreendi aqui várias vezes. Eu não quero ninguém profetizando casamento aqui. Porque você imagina, a pessoa que profetiza casamento vai de encontro a tudo isso que eu estou falando. Se choca. Que eu estou dizendo, papel não é você dirigir a vida de ninguém. Quem profetiza não dirige a vida de ninguém. Você vê que eu não me meto na vida de ninguém aqui. Quando me pede opinião, eu dou. Conformidade com a Bíblia. Que eu já me meti na sua vida? Tira a primeira pedra. Né, irmãos? Não me meto. Quando me pede opinião, eu dou. Ou se eu vi um risco iminente de morte, física ou espiritual, aí eu tomo a frente. Que é assim que o pastor da igreja faz. Se tiver uma ovelhinha caminhando para a morte, ele vai lá e puxa de volta. E chama atenção. Agora não é para dirigir a vida de ninguém. Já pensou? Deus me revelou, Thaisa, que é para você casar com Mário Milton. Teve isso já aqui? Teve. Né? Foi uma luta trazer o homem para a igreja. Uma luta. Quando o homem estava voltando para casa, com a esposa dele do lado e a irmã dele do outro, o profeta foi lá de bicicleta e disse assim: ei, eu tenho um recado para lhe entregar. Aí a moçazinha crente baixou a cabeça e se entregue. Aí ele disse: pegue na mão desse rapaz que está do seu lado, que é o seu. E ela querendo falar, disse: não, é o seu, abraça ele, beija ele. Vou orar por você, começa o namoro agora. E quando ela pôde falar, ela disse assim: é meu irmão, homem. É meu irmão, rapaz. Sabe o que aconteceu? Só foi o que o homem fez. Semelhantemente, a senhora deu uma gargalhada na rua e não voltou mais para a igreja. E disse: eu não vou para a igreja. Olha a qualidade de Deus tem na igreja de vocês. Disse logo assim, que não é Deus, é o espírito humano, que não foi ensinado sobre a finalidade do dom de profecia. Acaba o casamento, rapaz. Não caia nessa história, irmãos. Tem casos e casos. Casos e casos. Eu já falei aqui sobre casamento, que eu não admito marido batendo em mulher, nem mulher batendo em marido. Não. Tem casos e casos. Agora, eu também não vou dizer para os irmãos aqui: separa, que é de Deus. Vai lá e pede o divórcio. Não. Não, senhor. Vai lá e se reconcilia, rapaz. Não é verdade, irmãos? A decisão quem tem que tomar é a pessoa, baseado na sua fé em Cristo. Olha como é interessante aprender a Bíblia. Quer ver uma coisa? A disciplina do dom de profecia, profetizar é uma bênção, tá certo? Agora, quando usado com disciplina, com a disciplina que a palavra de Deus recomenda. Eu vou dar algumas referências para vocês, que eu prometi terminar em 3 minutos. Quer ver?
1 Coríntios 14:5, o que é que diz? Todos podem profetizar. Vou ler rapidamente, 14:5, diz assim, ó: eu quero que todos vós faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis, né? Ou seja, todos podem profetizar. O apóstolo Paulo dizendo, eu quero que vocês façam isso mesmo. Agora tem um detalhe, né? Em cada culto, apenas 2 ou 3 devem profetizar. Olha o versículo 29, o que é que diz? Vamos lá, versículo 29 vai dizer, e falem 2 ou 3 profetas, e os demais julguem. Né, irmãos? Quer ver mais? 2 crentes não podem profetizar ao mesmo tempo, pois cria confusão e deixa dúvida sobre quem Deus está usando. Olha o versículo 30. Mas se outro estiver aceitado e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, espera o primeiro acabar de falar. Né? Vamos lá. Se um crente estiver profetizando e o segundo começar a fazê-lo também, isso só vai criar o que, irmãos? Competição de profetas. Já pensou? A ordem, irmãos, não é incitar, né? A ordem é o segundo não incitar, antes que o primeiro, aliás, não iniciar, antes que o primeiro se cale. O ensino é que até 3 podem profetizar, um após o outro, nunca ao mesmo tempo, pois Deus não é Deus de confusão. Está lá no versículo 31 e no versículo de número 33 que nós lemos aqui, né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E para concluir, em nome de Jesus, a prova de ser espiritual ou profeta, eu vou falar para os irmãos, é aceitar o que diz a Bíblia. Olha o versículo 37 do capítulo 14, diz assim, ó: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? São mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Que decência é essa que a Bíblia está falando? Vamos lá, que decência é essa? A decência que a Bíblia está falando está no contexto. A decência é o quê? É profetizar de acordo com a palavra. Está aqui, ó, profetizar de acordo com a Bíblia. Né, irmãos? Você imagina que eu estava num lugar outro dia, e alguém falou assim, numa pregação. Se alguém estava lá, não se manifeste. Mas alguém disse assim, Deus, ele pode contrariar a palavra dele. Ele pode fazer o contrário da palavra dele. Aí eu disse, quem ensinou a Bíblia a esse homem? Ele não fez repós na minha igreja. Senão demitiu o professor Depós. Ele não fez repós na minha igreja. Irmão, se Deus deixou a palavra como vara de medir, como regra de fé e prática, como critério de julgamento da profecia, como é que o próprio Deus vai desobedecer a palavra dele? Você está entendendo? Você nem ser um grande teólogo para discernir que essa história não é verdade. Irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Peça a Deus, para Deus derramar os santos dons espirituais sobre a sua vida. Senhor, eu quero ser usado nos dons. Senhor, eu quero ser usado na fé. Quero ser usado nos dons de cura. Que bonito é, irmãos. Você imagina um irmão se levantar do seu lugar, está sentadinho ali, ninguém dá nada por ele. Daqui a pouco ele se levanta, coloca a mão na cabeça de outro e diz, seja curado em nome de Jesus. Amém. E a glória de Deus. E daqui a pouco ele volta para o lugar dele, no outro dia está o irmão testemunhando. Eu estava para morrer, o irmão se levantou lá do lugar dele, botou a mão na minha cabeça e eu fui completamente curado. Não é bonito isso, irmãos? Peça a Deus para discernir espíritos. Não tem espíritos enganando as pessoas aí, irmãos? Tem. Vou citar exemplo não, tem. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. Tá certo? Tenha cuidado. Peça a Deus variedade de língua, interpretação. Irmãos, pense num barulho que não incomoda e não atrapalha o culto ao barulho das línguas estranhas. Não atrapalha o culto, desde que seja feito com prudência.
Né, irmãos? Eu não preciso ficar em pé e botar um holofote na minha... Aliás, um holofote não, um holofote é uma luz, um megafone na minha boca para todo mundo saber que eu falo língua estranha. Não, meu irmão. Né? Entenda o que está na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor Deus, nos próximos dias, quem sabe hoje, Deus não está derramando dons sobre a vida de pessoas que estão aqui. Quem sabe Deus não está enchendo essas pessoas de dons. Quem sabe, irmão, nos próximos dias nós não vamos ter surpresas. Tenho pedido a Deus muito temor. Você sabia? Eu passei por uma pessoa essa semana que me fez tão mal, irmão, você não faz ideia. Do mal que me fez, o mal para minha casa. E eu passei, e Deus usou uma pessoa aqui dessa igreja. E disse assim: eu conheço a aflição do seu coração. Eu vou colocar aquela pessoa na sua frente, para que se cumpra a minha vontade. Aquela pessoa me fez tão mal, deu de frente comigo e se assustou, quase caiu para trás. Né? Olhou para mim e disse assim: Mário Sérgio. Aí eu disse assim: ô querido, Deus te abençoe. Sem nenhuma mágoa no coração, irmãos. Daí aquela pessoa disse assim: mas você é capaz de me dar um abraço? Claro, meu filho, dê um abraço aqui. Vai congregar comigo lá na minha igreja. Você me aceita? Irmão, se Deus te aceita, quem sou eu para não te aceitar? Irmãos amados, Jesus, você está entendendo para onde Jesus está me chamando? Que autoridade eu teria para pregar a palavra de Deus se eu não fizesse cumprir essa palavra na minha vida antes de pregar? Peça a Jesus isso no seu coração. Jesus, derrama o bálsamo no meu coração. A Santa Ceia está chegando, irmãos. Eu creio que no culto de quinta-feira pode ser um grande mover de Deus aqui nessa igreja. Eu creio também, João, que quando nós fizermos menção, né? Isso é o meu corpo, que foi entregue por vós. Tomai, comei. Eu creio que quando a gente se apropriar do pão, Deus vai usar pessoas aqui nos seus santos e maravilhosos dons. De tanta alegria no Espírito Santo, irmãos. Aleluia, porque é um momento de renovação que Deus está nos preparando. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.